Kim Kataguiri fazer essa parceria e aí o Kim seria seu vice? Olha, se você perguntar isso pra ele, eu acho que é ofendido. É uma pergunta que você tem que fazer pra ele. Em algum momento... Vou usar suas palavras, Raquel. Só para esclarecer, a conversa foi individual. Seguinte, primeira coisa, não é qualquer um que vai prosperar. A pessoa tem que deixar de ser um qualquer um. Você foi na Índia e não deixa eu ir na China, não deixa eu ir em lugar nenhum? Não. Você fez a pergunta fechada, eu te respondi. Então, até estão falando, né, Pablo, por exemplo, que isso já foi, de certa maneira, um ato de pré-campanha, né, porque o Boulos, caso o senhor realmente seja candidato, o Boulos vai ser um dos seus adversários, né, nessa disputa em São Paulo. Foi um ato de campanha aí nessa comissão ontem? Na verdade, foi do Boulos, porque eu não tinha direito ao microfone. Eu fui eleito deputado federal e acabei sendo saqueado. Aí você já passou, já ressignifiquei. Só quero deixar isso claro para a população de São Paulo, que eu recebi 250 mil votos, 243 mil, na verdade. E para deputado federal, fomos eleitos, ganhamos, perdemos, e a conversa eu vou vingar esses votos. Ontem foi um grande dia para mim, sentado ali com os deputados. Eu pude ter o meu dia de deputado, né? Mas eu não tive acesso ao microfone. O Boulos, não provoquei ele, não é do meu estilo fazer isso, mas ele me provocou. Ele que está preocupado comigo, ele que falou, né, pejorativamente sobre mim, me qualificando de uma profissão que eu não exerço, me chamando de picareta, que é o modus operandi, né, do estilo dele. Só que ele caiu numa besteira, né, porque o maior corte produzido do TikTok de ontem para hoje não foi a briga do Nicolas com o Janones, foi dele me chamando disso. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, está ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo. Então não venda. Ou seja, ele ajudou o eleitorado a descobrir que eu estou na disputa e ninguém sabe ainda que eu estou disputando. E quem mais foi com aquele broche? Nem te emprestou aquele broche? Você estava com broche de deputado. Não foi emprestado não, foi uma homenagem do deputado federal e não foi emprestado não, foi dado. Para que eu preciso falar? É sua conta. Poxa vida, mas o senhor não quer ser candidato? Tem que ter a transparência aqui com os eleitores. Tem total transparência. Eu descobri que não podia andar, retirei imediatamente, agora eu vou pegar meu broche de prefeito. Mas não precisa comprometer as pessoas. Mas na hora que esse deputado me entregou, se já tira um pouco da curiosidade, da ansiedade aí com a informação, ele falou assim, ó, o povo te elegeu e alguém te roubou. E aí eu acho que falta de malícia dele, acho que ele não sabia que não podia usar também. Na hora que o jornalista me parou, ele falou, você sabe que não pode usar? Eu falei, não. Fui e tirei imediatamente. Não usei ele para entrar em lugar nenhum. Quem me levou dentro do plenário, inclusive me honrou lá, foi um deputado do PMDB do Rio de Janeiro. E dentro da Câmara eu entrei com o meu próprio documento de RG. Né? Candidato, bom dia. O senhor acha que, o Fernando agora, aproveitando que o senhor falou do Guilherme Boulos, o senhor acha que é capaz de ir ao segundo turno da eleição de São Paulo disputando com Boulos a prefeitura? O senhor acha que é capaz de deixar o prefeito Ricardo Nunes para trás e ir ao segundo turno? Na verdade, o Nunes ele vai perder pressão sozinho. Ele usou uma frase lá na Marcha para Jesus, que ele foi até um pouco desconcertado lá, mas ele acabou indo. Ele falou que eu vou desidratar. Primeiro, respondendo o que a Fabiola falou, se eu vou continuar com a campanha, eu vou vencer essa eleição. 2025, o Pablo Marçal vai ser prefeito de São Paulo, tá? Foi um pouco assustador ontem, já vou na sua pergunta, Sacamão. Ontem eu fiquei no Congresso, tipo do Senado ali, na Câmara dos Deputados, e eu ficava ouvindo todo mundo falando assim, mas não é possível, esse cara é o novo Bolsonaro, porque eu tirei, sei lá, milhares de fotos, e todo mundo quer estar perto. As pessoas sabem que eu não sou um cara de brincadeira. Tudo que eu me propus a fazer até agora, eu fui até o final. Quando garfaram a minha candidatura para presidente da República, a convenção do PROS declarou às 10 da manhã que eu era candidato oficial, às 19 a justiça derrubou a convenção, trocou o partido todinho e falou, uma vergonhagem. Eu insisti, não estava nos meus planos ser deputado federal, fui lá, virei a campanha para deputado, venci, tomaram. Agora, depois de ter aprendido tudo isso, eu estou com um aparato jurídico diferente, eu estou com pessoas diferentes, eu não estou fazendo mais nada sozinho. Agora, o Nunes, ele parece ser uma boa pessoa. Eu estou ouvindo algumas coisas dele, inclusive falei com ele no WhatsApp, eu acho ele um cara gente boa, não vejo nada demais, mas ele não vai conseguir não, cara, porque ele não tem pujança. O tônus vital dele não é de um governante da cidade mais importante do Hemisfério Sul.
eu criei um site, que eu não me lembro agora, aqui, mas eu vou pegar aqui pra gente poder... das 22 da noite, óbvio, da noite, né, às 22. É isso, deixa eu procurar. Não, obras... Alguém me manda aqui no zap. Que é necessário fazer, não deu para fazer tudo. O que não está funcionando? Muitas coisas. Esqueci o bairro. Então, eu acho que a gente, que a gente eu só reduzi impostos. É verdade, cara. Você sabia? Assim, pode parecer uma loucura, Sakamoto, a gente vai conversar muito ainda, mas eu não consigo ver segundo turno em São Paulo, com essa entrada aí minha, com a saída possível de algumas pessoas que eu já estou sabendo. Eu acho difícil ter segundo turno. O povo de São Paulo, cara, é um povo rápido, é um povo que não gosta de conversinha, então eu vou direto no ponto, vou deixar todos os meus negócios para tocar essa cidade. E ontem ele até produziu uma fake news, bem típico dessa turma, que o próprio Guilherme falou, né? Estão falando que você vai vender sua candidatura. Primeiro, ninguém tem esse dinheiro para comprar. Então, se não tem o dinheiro, como é que vai comprar? Não estou aqui pelo poder, não estou aqui por causa de grana. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Pela lógica, você e o Ricardo Nunes disputarão um eleitorado semelhante. Vocês dois reivindicam o apoio, têm a simpatia do Bolsonaro e reivindicam o apoio do Bolsonaro. E, evidentemente, de novo, pela lógica, o eleitorado do Boulos não migrará para Pablo Marçal ou para Ricardo Nunes. Então, presumivelmente, haveria segundo turno com com Boulos de um lado, Ricardo Nunes ou, se você cresce na preferência do eleitorado, de onde você tira essa impressão segundo a qual não haverá segundo turno, porque a lógica indica que haverá um segundo turno, um personagem do espectro ideológico do Guilherme Boulos, do petismo e tal, e um outro personagem com uma aura mais conservadora. Não lhe parece isso? Tá. Por que não vai ter o segundo turno? Isso eu vou te falar faltando 121 dias, eu acho, para a eleição. Acho que é 17 semanas. Algumas coisas vão mudar agora nas próximas 4 semanas. Eu só corrigi uma impressão sua que está errada e da mídia inteira. Eu não fui buscar apoio do Bolsonaro. Eu não pedi nada para ele. Eu conheço o capitão. Ele não gosta que as pessoas peçam nada para ele. Ele é um cara que tem repulso disso. Eu jamais... Nunca que eu fui lá para pedir apoio dele. Zero. Inclusive, não fui pedir a medalha, ele que me deu a medalha. Eu fiquei muito honrado. Agora, eu fui pedir conselho. Porque no cenário, quando o presidente Bolsonaro entrou na disputa, os institutos de pesquisa falaram, pela lógica, que é a mesma expressão que você está usando, o teto do Bolsonaro é 7%. Ele foi lá e aí ele foi um verdadeiro sem teto, né? Foi quebrando esse teto do instituto de pesquisa. Datafolha me liga e pergunta para mim, o que você acha da pesquisa que foi feita, Folha de São Paulo que me ligou, da pesquisa que foi feita falando que seu teto é 15. Eu falei assim, você está usando qual método para isso? A lógica é o seguinte, depende demais do método que a pessoa usa. Eu perguntei, há 2 dias atrás você tinha um método aí prevendo que eu ia entrar e ter 10,4% na pesquisa? Não. Você está usando análise preditiva, você está usando hipótese e tal. Eu vou te explicar o seguinte, eu não cheguei ainda, eu vou agora contar para o povo que eu estou na disputa. Só que o Boulos adiantou o negócio. O que é a minha visão, tá, ô Josias? Com muito respeito. Eu não fui atrás do apoio do Bolsonaro. A linha ideológica do Bolsonaro é contraditória à do Nunes. Nunes apoia, tem um partido amarrado com o PT. O Nunes é um cara que está querendo se desvincular do Bolsonaro. Ontem eu vi uma senhora na periferia, eu recebi esse vídeo, inclusive eu postar ele no Pablo Marcal no Instagram. Uma senhora falou assim, Nunes, não é muito contraditório você apoiar até o apoio do Bolsonaro, que fez o que fez como presidente? O Nunes desespera. Você é bolsonarista? Eu sou ricardista, eu sou um apaixonado pela cidade. Essa história de ser bolsonarista é curioso, né? Porque, por exemplo, o Pablo Marçal não tem o apoio formal de Bolsonaro. Só que ele meio que se declara bolsonarista, né? Com o apoio dos bolsonaristas. E o senhor tem o apoio formal do Bolsonaro, né? O senhor, ele indicou o vice. Uhum. Então, eu acho que essa é uma questão, né? O senhor levanta a bandeira, é bolsonarista de carteirinha? Tem a carteirinha, sou bolsonarista ou não? É isso? Eu sou ricardista, trabalhei muito para ter o apoio do presidente Bolsonaro. Você não vai achar em nenhum momento da minha história, das minhas publicações, das minhas entrevistas a vocês fazendo crítica ao presidente Bolsonaro. Pelo contrário. Eu achei aqui um momento em que o senhor criticou o Jair Bolsonaro. Na ocasião, o senhor disse que a fala dele era agressiva, desnecessária, desleal,
com quem não pode se defender e com quem agiu corretamente na família. Uma desfeita muito grande de se unir justamente com Jair Bolsonaro. Olha, o bolsonarismo cobra a fatura. O bolsonarismo cobra a fatura. Não, eu que sou o prefeito. Ou seja, minha avaliação pessoal, não vou falar nada que o Bolsonaro falou para mim. O Bolsonaro é muito pesado pro Nunes. Então, agora, o que eu descobri ontem, Josias, no Congresso Nacional, é que todo mundo de direita falou o seguinte: cara, nós vamos pedir autorização para te apoiar independente do que o partido falar. Marçal. Ou seja, nós estamos com a dificuldadezinha. A ideologia não bate. Antes de Pablo entrar, uma coisa é ser anti-Bolo. Qual que é o interesse dessa política velha? Formar a polarização para esquecer os outros candidatos. Só que eu cheguei e o negócio vai ficar um pouquinho diferente. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Marçal. Você saiu do encontro com Jair Bolsonaro dizendo que ele não apoiaria Ricardo. E aí, na sequência... Onde eu disse? Eu não falei que ele disse. É o seguinte. Porque tem uma vírgula. Pode, claro. E aí, ela conclui a pergunta. Na sequência, ele saiu da conversa com você depois das suas declarações e deu entrevistas dizendo que sim, ele apoiaria Ricardo Nunes. Por que você saiu da conversa para ir onde? Condição, né? Então, aí tem um detalhe. Eu não falei da fala dele, eu falei o que é a minha visão. Conhecendo ele pessoalmente, é diferente. E sustento o que eu falei. É porque assim, ó, vou te explicar aqui, vou tirar a vírgula para você entender. Nunca vou falar em nome dele. Eu não sou assessor dele e não vou falar por ele. Agora, o Bolsonaro deixou claro e sempre deixa a granada na mão do Nunes. Existe uma granada na mão do Nunes. Mas ele falou alguma coisa para você que te desse essa impressão? Porque o que ele falou para mim, Raquel, o que ele falou para mim, nem minha esposa vai tirar de mim. Então não precisa perguntar, eu não vou falar do que ele falou. Ele me deu 3 conselhos, eu já segui o primeiro e vou seguir mais 2. Então eu vou te explicar o que o Bolsonaro fez. Ele pôs uma granada sem pino na mão do Nunes. Se o Nunes deixar cair, vai explodir e vai acabar. Se o Nunes segurar, ele vai viver na tensão, porque ele vai ficar nesse jogo, porque o Bolsonaro é pesado. Bolsonaro é pesado pela linha ideológica dele, os dois não combinam, é frequência diferente. Eu já conversei com todos os pré-candidatos, menos com o Boulos. Conversei de ir atrás, trocar ideia. A política, para mim, tem que ter diálogo. Então, assim, eu vou explicar de novo. Quando o Bolsonaro fala que está apoiando, o PL está apoiando o Bolsonaro, ele fala, mas tem uma granada. A granada é quem? O homem da granada é o Coronel Mello. Ou seja, o Ricardo não quer, só que o Ricardo desesperou. Eu tô vendo vocês na mídia falando assim, aceitaria? E você aceitaria ele como seu vice? Você aceitaria? Não aceitaria, porque não faz sentido. Não faz sentido. Eu não fui buscar apoio do Bolsonaro. Eu queria que vocês ouvissem da minha boca e pudessem repetir isso com clareza. Não fui atrás de apoio do Bolsonaro. Eu fui ter um encontro de alguém que eu respeito. Fui lá pedir conselho para ele. Eu tô falando verdadeiramente. Perdi agora. Ninguém, eu não tô usando isso. Diga, Sacamone. Marcelo, desculpa te interromper. Tudo bem, você não foi buscar o apoio do Bolsonaro, assim. É claro, você foi lá ouvir, como você fala, você foi ouvir conselhos, buscar sabedoria do Bolsonaro. Agora, e é claro que eu não estou perguntando o que o Bolsonaro disse, mas o fato é que, aos olhos de quem está observando do lado de fora, né, ou esse encontro teve um ganha-ganha para você e para o Bolsonaro. Por um lado, você se mostrou uma pessoa que faz uma articulação, que conversa, que é recebido pelo ex-presidente da República, né, e que tem nele e que ele vê em você uma pessoa, que merece ter um acordo, quer ser conversado, ser dialogado, e por outro lado, o Bolsonaro também ganhou, porque acabou, utilizando o fator Pablo Marçal para pressionar Ricardo Nunes, não? E sabe o que eu penso, Sakamoto? Se der certo e eles continuarem juntos, é muito bom para mim. Por quê? O peso do Bolsonaro na campanha do Nunes atrapalha o Nunes no discurso dele. É assim, ali é um negócio que dificilmente vai sintonizar a frequência. Eu sou bem articulado politicamente há muitos anos. Devo ter acesso, sim, do meu WhatsApp pessoal com deputado, mais de 300 deputados ali. E eu vou chamando, e ontem todo mundo ficou impressionado, porque eu vou andando e ligo, as pessoas param. Então dá a entender, né, Pablo? Você tá completamente mergulhado na política, é isso que a gente está entendendo. O teu objetivo é realmente ser candidato, o senhor quer ser candidato à prefeitura e quer ser o prefeito de São Paulo. Dá a entender. Não, que causa... eu sou o prefeito de São Paulo 2025, eu não entro em coisa para brincar. É bom porque quando a gente entrevista um coach, ele tem todo esse discurso forte. Eu sou o prefeito, você vai ter que passar por eleição ainda, calma, né? Não, deixa eu... Eu tenho um favor para vocês também, né? Vocês podem me chamar sempre, eu vou dar respostas para vocês. Estou atendendo, inclusive, pessoalmente os jornalistas.
Eu não sou coach, eu não atendo por essa Como é qualificação. que você prefere ser chamado, Pablo? Não, não é prefere. Só pode me chamar de Marçal. Eu sou escritor, eu já publiquei mais de 60 livros. Eu sou empresário, eu tenho mais de 40 empresas. Eu estou investindo em mais de 120 startups. Meu cargo na minha holding, na minha family office que toca as minhas empresas é de CVO. Não precisa falar porque vai ter que ficar explicando. Mas pode me chamar de investidor. A inveja mata. Tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Pode esclarecer um pouquinho. É que meu objetivo sempre aqui é esclarecer quem tá assistindo o All News e dar a informação correta. Aham, sei. Então a ação ainda não foi julgada inepta. Como você estava falando, o que aconteceu foi que o juiz pediu informações adicionais, certo? E para a União e esclarecer o pedido de liminar. É só isso. Obrigado. Tá bom. Obrigado por você esclarecer. E deixando claro também, eu tinha te pedido, se você quisesse pegar a informação, você poderia falar com o advogado. Mas não foge da pergunta do Sakamoto, né, Marçal? Qual foi a pergunta? Tá vendo? Já até esqueceu se apoia ou não a indicação do nome da médica como sua vice. Eu acabei de responder, ué. Eu falei que ela não tem força. Não é questão de apoiar. Eu acabei de falar, ó, a resposta. Não tem força. Então, vou repetir a resposta, porque eu não vou fugir de uma pergunta nunca. Eu sou o cara que mais faz pergunta nesse país. Como que eu vou fugir de uma pergunta? Tem prazo, eu tenho livro. Eu vou mandar para vocês aí, se vocês puderem receber. Vou mandar um livro para vocês, A Arte de Fazer Perguntas. A arte de fazer perguntas. Eu respondi, primeira parte, ela não tem força com o partido. Marçal, deixa eu te fazer... Deixa só ele responder, Raquel, deixa só ele responder essa. E aí? Deixa eu só... Não, então, porque você falou... A gente vai chegar no futuro, Fábio, que se a gente não se respeitar, vai falar assim, você acabou de fazer fake news. Não, eu não fugi. Eu queria deixar isso bem claro. Como a Raquel disse, meu papel aqui é esclarecer. Ela não tem força. Convite o Leonardo Avalanche fez, eu vi ele fazendo para muita gente. Quem vai validar o visto sou eu, pra você ter uma noção. Eu não vou entrar vendido em nada. Inclusive, eu vou consultar o povo sobre até quem a gente vai fazer aliança. A gente pode ir puro sangue? Pode. A gente pode ir com um partido igual a União? Pode. PL, nós não iremos. Já está fechado com o Nunes. Agora, se não for o candidato do Bolsonaro, aí é aquele negócio que eu já te expliquei. É uma questão particular com o Bolsonaro. E eu não falo por ele, falo por mim. Então, assim, aí eu vi que vocês escreveram aí, Nise Yamaguchi não tem força como vice. No partido. Vocês podiam arrumar no CG aí. Ela não tem força com o partido. Agora você falou do União. Você falou do União. Kim Kataguiri poderia ser seu vice? O Kim Kataguiri fazer essa parceria e aí o Kim seria seu vice? Olha, se você perguntar isso pra ele, eu acho ofendido. É uma pergunta que você tem que fazer pra ele. A sua menininha. Vocês ficam o dia inteiro perguntando isso. É como se fosse um fulano saiu, deu um beijo. Vocês estão namorando? O tempo agora é de composição, de conhecer, não é de compor. Tanto é que o atual prefeito, que tem a máquina, o PIB de 1 trilhão na mão, não tem o vice ainda. E vocês ficam ansiosos querendo o vice de todo mundo. Vai acontecer o seguinte... Então, vou perguntar outra coisa. Você disse no começo da nossa entrevista que trocou o WhatsApp com o prefeito Ricardo Nunes. Sim. Sobre o que tem possibilidade de você se aliar em algum momento. Vou usar suas palavras, Raquel. Só para esclarecer, a conversa foi individual. Você foi desmascarada. Ele me deu os parabéns. Ele é um cara respeitoso, ele me deu os parabéns. Inclusive, eu conheci a esposa dele lá no leilão do Neymar. Troquei ideia com ela. Ela é uma pessoa muito simpática. Os amigos em comum, eu nunca tive presencialmente com o Nunes, mas estive com a esposa dele no leilão lá do Neymar. Eu percebo que ele é um cara trabalhador, um cara correto e tudo, mas ele tá num grupo político que vai acabar desembarcando aí, vai desidratar em 7, 8 semanas no máximo. Mas eu troquei ideia com ele, chamei ele e falei, tá aberta a comunicação por vários interlocutores. Ele já tinha demonstrado só para conversar, não para compor, isso nunca chegou aqui. Mas ele é um cara para conversar. Estou assistindo as entrevistas dele. Eu sou um cara um pouco estudioso, gosto demais de aprender. E antes de entrar aqui, eu estava correndo, acabei de fazer 7 km de corrida, estava assistindo as entrevistas dos pré-candidatos, chamei todos, falei com a Tabata já, só não falei com o Boulos, né? O Boulos, ele já levantou a bandeira que eu sou inimigo dele. Coach picareta! Você enriqueceu tão rápido, Pablo? Você acha rápido? Não foi 2010 que você falou que não tinha dinheiro nenhum? Não, 2010 não, 2011, 2012, 2013 começou a ter dinheiro, trabalhando.
Aqui a mão, olha meus calos aqui, dá pra pegar aí ou não? Mas como é que foi o processo de você conseguir se tornar essa pessoa tão rica? Como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Na verdade, todo mundo é rico, né? Só que a escassez não deixa as pessoas prosperarem. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. A gente faz aquisições de muitas companhias, mas para responder a sua pergunta, não foi muito rápido. Foi mais de 15 anos construindo isso. Não é rápido você ficar bilionário desse jeito? Mas não é rápido, é porque é o seguinte, você precisa de destravar sua mente e precisa ficar exponencial, precisa de modelar a gente, você precisa acessar altas culturas, você precisa sentar em mesa. Só um pouquinho que eu já termino essa resposta. O negócio Olha lá pro lado das pessoas que assistem às suas mentorias, sim, lá no site está dizendo que para ajudar as pessoas a se organizarem, a terem, comprar sua casa própria, terem o seu próprio negócio. Quantos por cento das pessoas que assistem essas mentorias conseguem efetivamente comprar a casa própria, conseguem efetivamente ter o seu próprio negócio? Eu acho que você deve ter visto do RCI por causa do perfil, mas a maioria não tem nada escrito sobre casa própria, porque eu ensino a pessoa a investir primeiro. Esse sonho nosso de comprar uma casa própria não é um ensino que a gente faz, a gente ensina a pessoa a investir nela primeiro, ela cresce. É melhor ela alugar uma casa e aprender a investir, aprender a empreender, comprar e vender, do que já amarrar num financiamento de 30 anos. Agora, esse lançamento recente sobre o corpo, mente e shape, às vezes tem pessoas que, pelo perfil, a pessoa está com esse desejo. Aí eu falo, cara, cuida do seu corpo primeiro, cuida da sua mente primeiro. Não é o grande lance. A maior parte das pessoas, elas estão buscando destravar a escassez. E aí eu ensino, você precisa de modelar pessoas. O que é modelagem? Você olha para uma pessoa, tira aquilo que é bom. O que é ruim, você esquece. Mas o senhor mede? Concretos dos resultados que elas alcançam? No Brasil, o EAD, 7% dos brasileiros, você vê o tanto que é ruim o EAD no Brasil, 7% das pessoas terminam os cursos. E o nosso, as pessoas chegam a 92%. Mas o que elas alcançam? Aí depende da pessoa. Se você assistir, inclusive, por cortesia, eu posso liberar para vocês, não só investigarem, mas também ser abençoado com isso. Me dá um e-mail, eu libero para vocês. Me dá um e-mail, libera pra você. Quem quer dinheiro? Vocês vão ver que é um percurso um pouquinho longo na mente. Ninguém explode em 2 anos. Mas o senhor não tem estatística do seu sucesso? Eu tenho testemunhos. Eu acho que deve ter 168 horas no YouTube de gente que já fez milhão. As pessoas, fazer R$1 milhão na internet é a coisa mais besta do mundo. As pessoas estão todo mundo vidrado ali na internet. Você cria um funil de vendas, cria um storytelling, vai lá, faz um lançamento, qualquer pessoa, qualquer um, jornalista comum, se falar eu quero fazer 1 milhão, dá conta de fazer 1 milhão. Mas vamos trazer isso para São Paulo, né? São Paulo é uma das cidades também muito desiguais do nosso país. Quando você fala sobre essa questão da prosperidade, muita gente vê isso, claro, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser bilionário como você, bilionário não, mas pelo menos 1 milhão, acho que você falou que as suas empresas têm mais de bilhões aí, se for vender todas elas. Mercado, né? Então, mas é isso que vale, né, na hora de contar ali. Como é que você vai fazer isso na cidade de São Paulo? A tua proposta é fazer com que todo mundo fique rico, todo mundo seja próspero, todo mundo tenha um shape legal, como você promete, porque é mentalidade, shape e riqueza. Né? Não, a pessoa tem que querer. Isso, assim, eu queria muito entender que esse hoje é o teu curso, né? Que é vendido, você falou aqui que pra gente distribui gratuitamente, é R$2.000 mais ou menos. Não, eu posso abrir pra vocês terem acesso a mais de 100. É isso. Não entenda isso como uma cortesia pra vocês verem, então, mas até eu queria vocês sentirem o que tá lá no seu site. Prometendo ajudar as pessoas. É o que eu tô te falando, é o site da casa própria. É o de hoje, é o que eu tô falando, é o de hoje. Comprar sua casa própria. Aqui são mais de 130 produtos, é esse de hoje. Eu queria saber como você vai fazer isso, porque aí agora, a gente tá falando sobre a Prefeitura de São Paulo. Se me der a chance, 12 milhões de habitantes. Na cidade de São Paulo, a gente tem aqui uma pobreza grande na cidade de São Paulo, muita desigualdade. Você mesmo agora foi visitar, você publicou isso nas suas redes sociais, uma favela, você falava que passava pela cidade, sobe de helicóptero, foi até uma favela, pé no chão lá, sofreu, se emocionou, inclusive. Como você vai tornar o paulistano próspero? Como é que você vai fazer isso na prática, Pablo? Você vai conseguir fazer isso em 4 anos? Ou essa é uma promessa vazia? E como é que as pessoas vão entender isso? É o seguinte, você achou que eu enriqueci do nada, mas é um processinho, acordando 4h59 da manhã todo dia, aprendendo muito, já li mais de 1000 livros. Não achei que era do nada. Você tá colocando, como você fala, você tá colocando você falou que foi rápido, eu perguntei. Né? Eu falei, claro. É claro. É o seguinte, primeira coisa, não é qualquer um que vai prosperar.
a pessoa tem que deixar de ser um qualquer um. Corte rápido. Desses 12 milhões de paulistanos, vamos chamar todo, mesmo que não seja daqui, vamos chamar todo mundo de paulistano. 3 milhões e meio, você pode falar o que você quiser, essas pessoas não vão conseguir fazer nada. Elas estão num estado de subnutrição, isso atrapalha o desenvolvimento cerebral. Essas pessoas estão debaixo de ataque, né, da segurança pública, e elas se sentem como animais nessa possibilidade que elas estão colocadas. Essas pessoas, a maioria, não tem nenhuma atividade para ocupar a cabeça delas. E o que a gente precisa fazer com elas? Nós temos 12 perfis comportamentais. Então tem 63 mil na rua. Leva de 6 meses a 2 anos para recuperar essas pessoas. Meu líder de plano de governo, que é o Sabará, ele deixou o secretariado do Tarcísio para vir andar comigo, no nosso grupo. Ele comprovadamente, ele já tirou 3.500 pessoas da rua e deu emprego. Então tem atendente do call center que estava na Cracolândia há 3, 4 anos atrás. A galera pira quando descobre isso. O que acontece? A gente precisa de fazer as pessoas saberem o perfil que elas estão e convidar elas para avançar. Então a pessoa que não tem emprego em São Paulo, a gente não pode demonizar os empreendedores porque são eles que arrumam, eles que dão emprego, não é o governo que dá emprego. Então se eu não ajudar com algum tipo de incentivo, as empresas elas não vão crescer. E não é para o empresário ficar mais rico, é para ele prosperar e dar mais emprego. Se eles derem mais empregos, vocês vão ter os empregos. Então, as pessoas que não têm emprego vão ser promovidas socialmente para o emprego. Você que tem emprego, eu quero te ensinar. Isso eu vou te ensinar como prefeito também. Ninguém vai me segurar, eu quero ensinar. Eu quero pegar a pessoa que tem emprego e falar, você precisa de ter uma renda alternativa. Você vai aplicar o seu curso para toda a cidade, é isso? A ideia é essa, um pouco? Não, eu não sei se isso... se alguém vai me deixar fazer isso. Não, eu vou fazer o que vocês gostam, do jeito que a lei manda, mas aquilo que a lei não proíbe, eu vou fazer o que quiser. Eu quero que as pessoas sejam afetadas por isso. Você que é empreendedor, vou te ensinar a ser investidor, contratar alguém para você ter mais tempo, para você pensar em outros negócios. Você que é investidor, vou te pedir, para de investir nos Estados Unidos. Nós vai dar uma mentoria gratuita para a população de São Paulo. A ideia é essa? Imagina, claro, abrir tudo para esse povo. Vamos falar um pouquinho. Você imagina a gente encher no estádio do Itaquerão, lotado de gente e falar, vocês estão desempregados? Então aqui, ó, vocês vão fazer isso, isso. Conta comigo, eu vou fazer. Eu tenho energia para ser prefeito de São Paulo, para amar o povo, para ir na favela toda semana. Vocês vão me ver toda semana indo na escola. Eu sou dono de rede de escola infantil também. E eu vou lá, mesmo sendo um homem muito ocupado, eu vou lá pegar livro que eu já publiquei e leio com as crianças. Nos Estados Unidos, os políticos fazem isso. Pode esperar que eu vou fazer isso também. Eu vou sentar na escola pública para ver que jeito que tá a merenda. Aí vocês vão começar a falar na mídia, ele é populista. Não, eu só quero ver o que está acontecendo. Eu quero uma cidade organizada, eu quero um rio Tietê, não um esgoto Tietê. Eu quero que as pessoas tenham a condição de não ter que dormir na rua mais. Isso eu não acostumo e não vou acostumar. Mas qual a sua posição sobre a tarifa zero? Você vai manter eu vou perguntar ou revogar? Ao povo. Não, imagina eu falar que eu vou manter ou revogar, eu vou perguntar para as pessoas. Se é um direito adquirido e está tudo certo, mas isso custa tantos milhões, mas isso é benefício para o povo gosta disso? Que mantenha, não está faltando dinheiro. Se eu tivesse aqui agora, sabe, com a máquina na mão, desesperado, está faltando 1 bilhão aqui, a gente tem que fechar uma conta. Mas não tá, a gente tem dinheiro. Pablo, mas um estudo da Rede Nossa São Paulo mostra que quem mora em Marcilac leva 73 minutos para se deslocar todos os dias para o trabalho. O senhor acha que essa pessoa está precisando de ônibus ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça de empreendedorismo lá na região dela para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas. A gente carrega todos os dias da Zona Leste para o centro da cidade o país chamado Uruguai nas costas. É desumano uma pessoa ficar 73 minutos ou 2 horas. Imagina, tem gente que trabalha aqui em Osasco, a pessoa às vezes leva 2 horas só para chegar e depois 2 horas para ir embora por causa do horário de pico. O que a gente precisa é descentralizar esse mecanismo. Não faz sentido numa comunidade não ter oficina de costura. Não faz sentido a gente não dar essa oportunidade para essas pessoas. A gente fica arrastando essa multidão de gente que parece que a gente não está tratando eles como seres humanos. Você está na melhor cidade do país, parece que nós estamos na pior cidade do país quando fala de mobilidade. Esses quase 7 milhões de carros aí que ficam andando. Por que não termina nunca esses 44 quilômetros do Rodoanel Norte? Eu fico indignado de ver uma obra que custou mais de 5 bilhões, porque se fizer aquilo ali e tivesse política pública para seguir a ideia aí do passado de pegar a CEAGEPS, levar para a região norte, tirar a prefeitura do centro, que é uma ideia minha. Eu, inclusive, estou aberto para falar, não vamos fazer. Estou discutindo com todo mundo no plano de governo. Ô Pablo, você vai morar em São Paulo? Você mora em Alphaville, né? Não, moro em São Paulo, Jardim Europa. Você não está mais em Alphaville? Não, é porque eu tenho casa em Itu, eu tenho casa em Porto Feliz, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho algumas casas em alguns lugares, eu moro em São Paulo. Você mora no Jardim Europa aqui? A inveja mata,
Tome cuidado pra não se contaminar. Agora... Tem cobertura perto de Congonhas também, que eu uso bastante. Agora, você se coloca como uma terceira via, porque você criticou algumas coisas de Ricardo Nunes. Nós sabemos que tem uma polarização muito grande. Eu queria saber como é que você se encaixa no quadro político atual. Você conta com o apoio do ex-presidente Bolsonaro? Não. Porque a gente já tem falado muito do peso que essa questão, dessa divisão que nós temos na sociedade, tem tido nas eleições. Como é que vai ser a sua... Não vai ter aliança política? Vai ter aliança, inclusive está conversado com muita gente. É o que a gente mais está fazendo. Então, mas os outros candidatos já estão formando a base deles. Ótimo, e vai mudar tudo, porque a pesquisa é que manda. Os investidores dessas campanhas, eles ficam desesperados, porque o cenário parecia estar desenhado. O Kim, com o seu teto de crescimento, não tem a pujança para chegar onde ele quer chegar. A Tabata, ela fica batendo no Ricardo, sendo que ela não tira a voto do Ricardo, ela tem que bater no Boulos, mas eles são do mesmo lado. A conjectura política é muito simples. Tabata não cresce, o Kim não cresce, o Datena, com todo respeito, pelo que ele fez nas últimas eleições, eu acho que ele não vai sair nessa. E se for sair, vai ser uma grande surpresa, porque aí vai embaralhar um pouquinho. Mas se ele falar, não vou, aí vai recompor esses votos. Vai para onde esses votos? Vamos lá. Com a minha entrada, aquilo que parecia certo ficou incerto. O sonho de todo político, de esquerda e de direita, é ter a polarização, porque é isso que retroalimenta o outro. Então, para o Boulos ter o Nunes é muito fácil. A figura, o tônus vital, a falta de presença de comando do prefeito atual faz com que o Boulos tenha muita confiança. Para o prefeito é muito bom ter o Boulos, porque ele é o cara que tem a maior rejeição. O Lula tinha a maior rejeição e ganhou. Isso não interessa, vai ouvindo. O que a gente, inclusive a Folha de São Paulo lá publicou, não sei se foi a Folha, Folha, sei lá quem, publicou que eu tenho a rejeição maior que a do Nunes. Eu fiquei surpreso, porque quem tem pouca rejeição nem ganha voto. E eu fiquei, cara, como que eu tenho a rejeição maior que a do Nunes? Aí eu pensei, o povo não sabe quem é o Nunes. Então, o que é que acontece hoje? As pessoas estão olhando para esse cenário, não tinha um candidato com essa linguagem minha. Eu entro nessa linguagem, todo lugar que eu passo, as pessoas estão falando, pelo amor de Deus, você vai mesmo. Vai não, nós vamos viabilizar tudo e eu vou governar por 208 semanas essa cidade. A terra que eu mais prosperei foi a cidade de São Paulo e eu vou devolver isso para o povo. Aí você fala, como? Eu não quero ser político de gabinete, não quero ficar sentado na cadeira. Meu primeiro dia eu vou virar essa cadeira de cabeça para baixo. Vou arrumar um jeito até de deixar a live lá transmitindo para todo mundo ver. Não quero ficar com bunda em cadeira. Você vai me ver. Você gosta de aparecer? Gosto. Você vai me ver em trator, em reta escavadeira, levantando, arrancando asfalto. É muito parecido com o Dória, hein? Eu não sei. Exatamente a mesma coisa. A diferença minha do Dória é que a minha calça não é apertada, eu tenho 1,81. Que cara mais engraçado. Eu vou cumprir o que eu falo. Eu acho que ele pela inexperiência também, o que ele fez? Que a gente aprende, gente inteligente... Mas ele tem experiência empresarial. Ótimo. E tem 21 milhões de empresários que têm experiência empresarial. Corte rápido. Só que ele foi muito rápido, ele a sua experiência também não é empresarial? Então, mas tem 21 milhões de empreendedores. Nós temos 100 milhões de trabalhadores com experiência de trabalho, 70 mil políticos com experiência política. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente precisa de aprender uns com os outros. Eu já aprendi com os erros do Dória. Todo mundo fica mandando mensagem, vai ser o Dória. Cara, me lista aí alguma novidade que eu não estou sabendo do Dória. O Dória fez muita coisa boa. Aquilo que ele fez, por exemplo, com os hospitais, colocando um pobre para tratar em hospital particular com voucher. Por que esse negócio não continua? Porque tem ciúme. O político não pode ser ciumento. O político que tem ciúme da ação do outro, essa pessoa é patife. Ela não pode nunca ser um governante. Sabe o que eu vou propor aqui na cidade de São Paulo? Só que isso é para o Brasil. Vou trazer prefeitos de vários lugares, vou copiar cidades, as maiores metrópoles do mundo, criar um portal de melhores práticas e disseminar. Isso vai trazer... E a questão da desigualdade social em São Paulo? Vamos terminar então. Como é que faz para acabar com a desigualdade social? São Paulo. Promovendo as pessoas. Como que promove as pessoas? Parando de sequestrar elas emocionalmente. Você vê um candidato igual o Boulos, com essa firula, que só fala conversinha fiada. Esse cara é um demagogo, por exemplo. Ele só fica falando solução que não vai para lugar nenhum. A gente tem um bando de gente estudando em faculdade federal aqui dentro da nossa cidade, e esse povo fica lá até jubilar, porque eles viraram um bando de militante e não produz nada. Você não vai achar um filósofo, um pensador que sai da USP aqui mais. Não sai. Esse povo virou tudo militante. Nós precisamos de ter gente que pensa. Claro que a educação na esfera municipal... Mas a USP está nos rankings. Eu quero falar. Deixa eu só terminar a linha. Eu quero muito ouvir o que o senhor vai falar. Então, eu só queria apontar uma coisa. A USP está sempre no primeiro ou segundo lugar nos rankings internacionais e latino-americanos. Depois você acha um pensador. Como uma grande universidade. E militante para a esquerda, só para a esquerda. E eles vão me perseguir, aí vocês vão perceber o que eu estou falando. Corte rápido. Seguinte, a nossa esfera municipal
é de ensino básico, ensino infantil. E eu sou dono de escolas também. Eu estou em mais de 19 mercados diferentes, com mais de 40 empresas. De aviação, loteamento, imobiliário, vocês imaginarem. Rodando MVP também de banco, de plataforma. Eu tenho 1,5 milhão de alunos no meu sistema educacional. 1,5 milhão de alunos. Então, assim, o que eu quero falar para você? Vamos diminuir a desigualdade social. Como que diminui? Gerando emprego. Como que gera emprego? Para de ficar sarrafiando o empresário. Uma proposta que não vi nenhum político nesse Brasil até hoje propor é que nós vamos ter isso em São Paulo. Todas as instituições desse país vai virar braço de ensino para o progresso de todo mundo. Te dou um exemplo. O cara falou que tem uma ONG, então vai ter um braço de ensino e você vai ensinar. Vai ensinar... Tem gente que não está na informática ainda, está no celular, mas não sabe mexer com informática. Tem gente que não sabe nada de tecnologia, tem gente que não sabe nada de finanças. Estou doidinho para ver o Boulos do debate e perguntar para ele, e aí, a escola municipal nossa vai ter ensino financeiro? Por que esses caras não querem que ensine isso? Porque a pessoa vai parar de depender do Estado. Nós precisamos de aumentar, por exemplo, vamos pegar lá, vamos criar o cheque, é uma vontade minha, tá? De criar um cheque reforma. Chegar na família e falar, não, vamos pintar essa casa sua, vamos reformar essa casa sua. E aí, você sabe o que acontece? Essa pessoa tem um benefício de ir lá e fazer isso e aumentar a energia dela, a motivação dela ao acordar e falar, eu quero produzir. Eu quero falar para todo mundo que é desempregado, vamos arrumar um emprego para você. Você que é empregado, você já está 10 anos fazendo a mesma coisa, vamos para o desafio, vamos empreender. Mas tem que ter geração de emprego. O empresário tem que ter empresa e negócio suficiente para gerar emprego. Então, mas não é o empresário que muda, é o incentivo ao empresário. É só não atrapalhar o empresário. E qual o incentivo? Vamos lá. Primeira coisa, se você pegar o modelo de algumas cidades que são campeãs aqui do lado, Barueri. Barueri tem 10 isenções, 10 não é isenção, são 10 categorias. Incentivos, obrigado. 10 incentivos fiscais. O que acontece? Hewlett Park está lá, as maiores companhias do Brasil estão lá. E por que foram para lá? Porque a primeira conversa é esse benefício. Lá, quando começou 50 anos atrás, a explosão, foi por causa disso. Eu conheço o prefeito de lá que fez isso. Ele vai ser um case para a gente trazer para São Paulo, que está provado, quanto mais eficiente você for com o imposto, mais emprego você vai gerar. O que você tem que fazer? Se você trouxer empresas para cá, empresas não vão vir porque isso é legal. Vai vir porque tem oportunidade. Nós precisamos de uma energia para aguentar. A cidade de São Paulo não tá aguentando a energia, né? Porque você imagina, esses quase 10 mil pontos de luz que tem aqui na cidade, só de rede pública de iluminação. Se você olhar para a capacidade geradora de energia, a gente tinha que ter incentivo para colocar placa em cima dessas casas. A gente não tem energia para aguentar isso aqui. Vai entrar num colapso, porque isso aqui não para de crescer. O Brasil inteiro quer vir para cá. Então, aí você fala, como é que reduz a desigualdade social? Com geração de energia. Todas as vezes que o Brasil cresceu, inclusive o próprio Lula um dia deu os parabéns para um cara chamado Emílio Garrastazu Médici. Foi o cara que mais teve o PIB, que mais cresceu no Brasil, na história do Brasil. 10 pontos de crescimento, salvo engano. E aí, por que ele cresceu desse jeito? Porque ele foi no lugar que tem que investir, chama matriz energética. Ninguém vai construir no papo, no gogó. Você quer diminuir a desigualdade? Investe em matriz energética. Se você tiver energia, eu consigo trazer as empresas. Deixa comigo, eu pego o jato, pego o meu mesmo, gasto do meu bolso e vou trazer as indústrias. Vai ter emprego sobrando. Mas qual é o tempo de maturação desses projetos? Tudo tem um começo e começa pequeno. A maturação de cada projeto. Agora vou cobrar resultado da prefeitura aqui, a população, em um prazo mais curto. Inclusive, se você quiser se reeleger para continuar até o final desses projetos. É um prazo de maturação. Pode. Porque eu acabei de levar uma bronca aqui do diretor, que eu estou te chamando de candidato e é pré-candidato. Então eu vou te chamar. Nós estamos no pré ainda, falando as não pode, a legislação eleitoral diz que eu não posso na verdade, na legislação, ou de pré-candidato ou de Pablo. Na legislação, ela não te proíbe. Proíbe eu me promover como candidato. Se você errar todas as vezes, não vai te dar problema, tá? Fica à vontade para errar. É Marçal. Pode me chamar de Marçal, meu sobrenome. Marçal. Lembra que o mar tem sal, vai esquecer nunca mais. De placa. Se você tiver aquele pedágio que vai trazer eficiência, presta atenção nesse pedágio. O pedágio é assim, ó. Você entra, pega o papel, o tanto que você rodar, quando você sair daquilo, você puxou do papel. E aí você paga. Deixa eu entender melhor isso daí. O paulistano paga, se ele sair de uma ponta da cidade para outra, ele vai pagar pedágio? Então, qual que é a lógica? Para circular na cidade? Vamos lá, você faz um contrato, né? Olha o contrato de ineficiência. Vamos pegar aqui agora e vamos pôr o pedágio. O contrato, na hora, parece uma grande vantagem. Mas aonde que o empresário ganha? Ele ganha depois de 20 anos. Ele vai lá, investe, gasta o dinheiro. É assim que eu quero saber o custo para a população. Não, eu estou te explicando como funciona. Vou te dar um exemplo aqui de plataforma de petróleo. Leva 40 anos para ter um payback. Um pedágio desse aí leva de 20 a 30. No começo, parece uma expertise do gestor público. Toma aqui, ó, põe o pedágio. Aí, vamos parar de gastar com isso aqui. Você vai, por exemplo, vende lá o Campo de Marte. Eu tenho um hangar lá em Marte, eu peguei uma concessão lá. Era da prefeitura.
Vamos vender porque nós não damos conta de tocar. Vende ele abaixo do preço que vale, depois você para de ganhar o dinheiro com aquilo. E aí pega de forma ineficiente o dinheiro e joga fora. Esse é o problema. Então o pedágio, no primeiro momento, parece que é uma grande vantagem. Mas aí você me perguntou o seguinte, vai baixar? Não dá para baixar agora, senão vai quebrar o contrato. O que a gente tem que fazer é ir migrando. Nós temos que pegar contratos e pegar inteligências das principais cidades. Não é baixar, eu quero saber se a população vai pagar inteiro, em que locais seria, então, olha seria que bonito. instalado. Dia 5 de agosto eu te dou os detalhes. Prometo, vai estar lá no plano de governo. Não, eu estou te dando a ideia. Você quer que eu vou falar? Não, você vai virar aqui na Augusta, você vai pagar aqui. Mas é o modelo de ninguém vai roubar essa ideia. Não, ninguém vai comprar, não. Já funciona. Não. É só provar, é só mostrar aqui, ó, já está funcionando. O fato de você cruzar seus braços e não ter gostado da ideia, eu vou ter que gastar 1 minuto a mais te explicando. Dia 5 eu te explico. Corte rápido. Tá? Mas é um pedágio urbano, é isso? Claro. É o seguinte... Não, porque já se pensou nisso, por exemplo, para diminuir o trânsito no centro da cidade por causa de poluição. Isso é uma coisa que já se pensou. Eu não estou entendendo em que pontos que seria... Isso aí eu preciso do a ideia inicial eu achei que era para quem chegasse na cidade. Não, chegar principalmente. Se você, por exemplo, colocar um pedágio nesse eixo central maior, para as pessoas que estão atravessando a cidade, elas vão fazer o quê? Vai ter que ir pelo rodoanel. Ninguém quer usar o rodoanel, quer atravessar rápido aqui para sair na outra ponta. Então, se você está vindo de fora, vai ficar mais caro. Eu falei, talvez você não notou, de fazer os 9 bolsões, até para fazer evento e grandes estacionamentos nas 9 entradas, salvo engano é 8 ou 9, 9 entradas de rodovia em São Paulo. Para quê? Para criar uma conexão modal aí com todos os outros meios. Né? Por que não tem teleférica aqui em São Paulo? A gente poderia fazer desses bolsões para levar até as estações, por exemplo. A gente tem... Né? Vamos limpar lá o Tietê, vamos terminar, né? Está indo bem. Eu não sou crítico desses caras que não pensam e não analisam. O Rio Pinheiros. O Pinheiro está limpando. O Rio Pinheiros está limpando, eu estou vendo, está sendo arborizado, eu vejo o progresso, eu não sou o ignorante. Só que isso aí a gente consegue matar isso muito rápido. E aí a gente pode pôr o transporte fluvial. A gente tem que pegar o que cada cidade atende melhor. A gente não precisa de um gênio, a gente não precisa de um Einstein para resolver nenhum problema. Estava falando da segurança. Disposição. Carros, mudar o modelo de guarda é nacional, é legislação nacional. Naquilo que tange a questões administrativas, o prefeito pode fazer. Inclusive, foi uma bola muito dentro, colocar armamento pesado para a guarda, eu acho que traz um respeito absurdo. Não precisa de andar de 2, a gente tem que ter mais carro. Esse negócio de... É aí que tem que tomar os cuidados. Os grandes contratos aqui em São Paulo, que eu sei que é onde eu vou tomar empurrão até na parede aí. Que eu já até comecei. Não tomar um empurrão, mas já recebi umas ligações. Cuidado com o contrato, não sei de quê. Não quero ouvir esse tipo de conversa agora. O problema de São Paulo é esse. Ela está 100% sitiada para grandes grupos. E eu sou empresário e não defendo isso, não. Eu prefiro que 20 empresas tenham um contrato do que uma empresa só. Para serviço público, isso cria um modelo de competição, faz mais gente prosperar e quem é ruim tem que sair. Deixa eu te perguntar uma coisa, você vai rever todos os contratos ou você vai cumprir os contratos que estão em vigor? Não, tem um termo latim, tem um termo latim que chama pacta sunt servanda. Significa os acordos, os pactos devem ser cumpridos. Tá. Não vou voltar a pacto nenhum, desde que não vira a lei. Se a lei é contra, não tem pacta sunt servanda. Mas quem vai fazer esse pente fino? A sua equipe? É claro que é a equipe. Só que você tem o Ministério Público. A nosso poder o Ministério Público, depois que assinou o contrato, ele... Não, tudo bem, mas se você vê uma irregularidade, você entrega para ele. Toca. O prefeito não é o xerife dos Estados Unidos. O prefeito é o cara que tem que ser gestor e tem que olhar 2 coisas: gente e número. Você que está assistindo essa sabatina, eu quero que você tenha plena confiança que pela primeira vez em São Paulo vai ter um gestor social. O que é isso? Um olho meu vai ficar para número, para ninguém roubar a gente. Esse outro olho aqui é para a gente. Se você tiver um modelo de gestão que olha só para a gente, gente, esse povo vai passar fome. Se você tiver se você olhar só para a gente, vai fazer só merda, porque não vai investir em matriz energética, não vai investir em infraestrutura, não vai investir em nada. Vamos dar tudo pro povo, O povo vai lá, acaba e acabou. Marcelo, eu não queria que terminasse a coisa antes de fazer uma pergunta assim, muito... Se vocês quiserem continuar perguntando depois direta. Da transmissão, eu estou dentro. E obrigado pela oportunidade. Você falou da China, você fez vários elogios e falou de várias coisas boas e tal. Eu estive na Índia conversando com alguns economistas e sociólogos que me dizem o seguinte: o grande mérito da China foi ter investido muito em educação. E eles estão na nossa frente. Isso me disse economistas quando eu estava lá na Índia. Porque eles investiram maciçamente em educação. Você me disse aqui que você investe você está no setor em escolas particulares. Sim. Minha pergunta é: há conflito de interesse um empresário na área de escolas privadas e um prefeito que precisa investir em educação pública? Só pegar carona na sua pergunta, que você falou não só da educação, você é empresário de diversos setores. Né? Exatamente. Você vai se afastar de todas as suas empresas? Eu tenho um cargo hoje de CVO,
que é um cargo só de a pessoa que dá a direção. Eu nem vou na empresa. Eu tenho sala para receber alguns, né? Quando eu vou fechar alguns contratos, eu participo disso. Eu tenho um CEO, eu tenho, assim, até então, para assim, responder. não, mas veja bem, não há conflito de no interesse lance da educação, eu acho que isso é muito importante, muito relevante para o país hoje. E citando você colocando a China exatamente, sim, todo esse progresso chinês e o sucesso chinês ali na economia me disseram, economistas lá na Índia que acompanham isso bem de perto, me disseram que deve-se à educação. Sim. Como você vai tratar a educação em São Paulo? Já falei, a coisa inovadora vai ser todo tipo de instituição. Primeiro ano, conscientização. Segundo, né, por força de lei, vou ter que ganhar as pessoas e provar que esse modelo funciona. Todo tipo de instituição vai ensinar tecnologia, empreendedorismo, finanças, coisas básicas de nações que vão progredir. O que a gente aprende, mais de 90% dos alunos hoje terminam o ensino médio. Todo tipo de instituição pública. Vamos lá. O que precisa para o povo prosperar? Primeira coisa, você tem que entender quem eles são. Primeira coisa, a prosperidade ela é natural. Eu sei que vai ficar parecendo uma palestra, mas eu tenho que te contar para você nunca mais entender isso aí diferente. Toda a riqueza que existe num país não é outra coisa a não ser as suas riquezas naturais que a gente conhece aí como commodity. Então, tudo que é rico é água, terra, animal, gente. Riquezas são bens naturais. Pacto de realidade imaginativa, que são acordos, storytellings e conversa fiada para tudo, da noite para o dia, de 1 milhão passa para 100 e depois quebra. Grandes bancos americanos, a maior companhia da história do mundo, companhia das Índias. Educação em São Paulo vai ser pública ou privada? Claro que é pública. É isso, era só isso, não precisava você ter dado a volta na Índia também, não? Não, você foi na Índia e não deixa eu ir na China, não deixa eu ir em lugar nenhum? Não. Você fez a pergunta fechada, eu te respondi, sim. Fui na Índia, porque eu estou falando, você foi na China e eu falei, o sucesso chinês, quem me disse foram pessoas que conhecem bem, não é só isso, não, e acompanham, se deve muito mas não é só isso, à educação. Não, vou te contar então o segredo. O segredo é um projeto de 40 anos, eles estão concluindo ele nos próximos 6 anos. E em 6 anos vai passar os Estados Unidos. O que é 40 anos que eles colocaram? Nós vamos criar a maior rede de infraestrutura do mundo. É porque você foi lá na Índia. Não, mas é que eu queria pontuar a educação pública. Então, você vai valorizar a educação pública, investir em educação pública, claro, como vão ser as escolas, acho que a Mara está falando professores... que tem essa discussão sobre privatização do sistema de educação. Então, você sabe por que as pessoas querem privatizar? Só vai ser privatizado o que não funciona. Se você vota, não pode falar de voto, mas se por acaso você mudar sua posição, que hoje, pelo seu olhar, você jamais ia apertar meu número lá na urna. É só uma leitura. Não, eu não quero ser indelicado, é uma leitura. Eu vou te conquistar, calma. Vai dar certo, confia em mim. Para mim, pode continuar sendo público. Se olha, por exemplo, o modelo americano, o ensino é muito caro. Eu não quero tirar um benefício que o povo tem. Eu quero trazer eficiência para as pessoas crescerem. Meu modelo... E a escola pública adoraria eficiência. E vai ter. É assim, eu sei que é chato toda hora eu responder tecnologia, mas foi isso que me fez ficar muito rico. Claro. Eu já fui rico e já fui pobre. Então eu sei o que eu estou te falando, só um pouquinho. Nessa questão da educação, não, é que eu quero acrescentar uma coisa. São Paulo e o Brasil teve uma regressão por conta da pandemia. Sim. E aí é ensino básico, português e matemática. Né? É importante você ter uma formação financeira. Claro, eu, inclusive, como comentarista de economia, eu acho que isso é fundamental. Claro. Não é? Mas o Brasil precisa melhorar o ensino básico. As pessoas têm que saber ler de verdade e fazer as contas básicas. Olha que é interessante. isso. O TikTok, por exemplo. É isso. O TikTok, quando você falou que bilhões me veem, e eu que fico falando esses números, eu nunca falei que bilhões me assistem, não. Bilhões de visualizações. Desculpa, eu me equivoquei. Não, só para dar uma... É o seguinte... É impressionante o número. É impressionante. Só no TikTok eu tenho 3,5 bilhões de marcações. É até assustador. Um monte de deputado lá sem entender nada ontem em Brasília. Que arrastão que é esse? É porque eu abri uma live e falei que eu estava lá. Sobre essa questão do ensino, o ensino tem que continuar gratuito. Para mim, é uma ineficiência do Estado. Ter gente falando que vai privatizar as coisas. Alguns setores precisam disso para ganhar celeridade. Porque se você pega um cara de direita, extrema direita, ele vai falar que tem que privatizar tudo. Eu não sou a favor de Estado mínimo, nem de Estado máximo. Eu quero o Estado eficiente. E eu tenho certeza que se funciona, mas vai levar isso aqui, ó. 5 décadas. A gente precisa chegar num acordo, porque se você pega um carro e ele está desalinhado para a esquerda, vai gastar os 4 pneus por causa de um alinhamento. Se tiver desalinhado para a direita, vai gastar todos os pneus. Pneu é recurso para um piloto de corrida. Inclusive, eu sou piloto também de corrida da Mercedes-Benz.
Pergunta depois aí, o que você não fez? Né? Como é que dá tempo? Não fui prefeito de São Paulo ainda, agora é meu próximo desafio. O que acontece? A gente precisa realmente de ter diálogo e resolver essas questões, porque senão a gente vai parecer um bando de doente puxando para um lado e para o outro. Mas, não sou a favor de falar, vamos acabar com isso. Sabe por quê? Só um pouquinho. Porque os Estados Unidos, o povo de lá, quando descobre que o SUS aqui é de graça, que o ensino aqui é de graça, eles ficam loucos. Porque eles têm uma visão nossa que a gente é retardado, atrasado. Em Índia até hoje, fica pelado na rua e tudo. Mas na hora que eles descobrem essas duas coisas, eles piram. A gente gasta 140 bilhões por ano com saúde. Olha aqui, 140 bilhões eu acho que é com educação. Tanto é que 10% desse valor é o que a gente gasta com presidiários, que é o quê? A outra ponta da educação. A gente tem 900 mil, quase 1 milhão de presidiários hoje. A gente gasta 10% do valor da educação nacional, isso eu digo federal. A gente gasta 10%, é o dízimo do dinheiro da educação, com a correção daquilo que a gente não conseguiu fazer. Por falta de quê? Aí que eu queria pegar no detalhe. A falta de matriz energética, a falta de infraestrutura, a falta de empreendedorismo, a falta de dar independência para o povo. Esse é o nosso problema hoje. Pablo, nós temos que seguir o roteiro. Fazer uma última perguntinha? Rapidinho, mas resposta rápida. É só fazer pergunta fechada. Não, é porque quando você quer resposta rápida, você faz pergunta fechada. Aberta, você tem que esperar. Você falou, corte rápido. Elogiou a China, você falou de capitalismo de Estado, agora você falou de Estado necessário, não é mínimo nem máximo. Eficiente, não falei necessário. Eficiente. Necessário é diferente de eficiente. Tudo bem. Um Estado intermediário, não é nem o mínimo nem o máximo. Eu entrei aqui achando que ia entrevistar um candidato de direita. A impressão minha está mais para o centro-direita do que a extrema-direita. Eu vou te decepcionar mais uma vez, porque essa criação de esquerda e direita é da Revolução Francesa e quem criou foi o povo da esquerda. Então está aqui os trabalhadores, está aqui os caras que é dono das coisas, os nobres, a conversa é essa. Os da esquerda começaram a falar, aqueles povos lá da direita. Essa discussão, 200 anos já, talvez. Vai acabar que dia? Vai acabar que dia esse delírio? O fulano da direita, aí fica todo mundo, você está mais ultradireita? É centro-direita? Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu só quero o progresso, para de encher o saco. Eu não estou respondendo o saco para você, mas é para tanta doença que tem nesse país, politicamente falando. Vou dar a resposta que você quer. Eu não sou comunista e, pasmem, mesmo tendo um grande grupo empresarial, eu não sou capitalista, eu sou governalista. Da onde você tirou isso? Aí a lupa lá agora vai pesquisar. Eu criei esse termo e vocês podem rir o tanto que quiserem e eu vou virar político com isso e eu vou provar e no futuro alguém vai falar, foi aquele maluco que criou isso. Eu vou explicar o que é. No socialismo, todo mundo tem que ter igualdade. Igualdade não existe. Ponto, acabou. Se fosse assim, Deus não criava o inferno, ia ser só o céu. Igualdade, a Constituição Federal fala, todos nós, lá no preâmbulo da Constituição, somos iguais, artigo 5º, quer dizer, todos nós somos iguais perante a lei. Qual que é o problema? Eu pago mais imposto sobre imposto de renda do que você. A gente não é igual perante a lei. Aí, por isso que a gente tem que ensinar. Princípio da isonomia. Isonomia, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. O que acontece? Só que o fato de eu ter empresas e ter uma inteligência fiscal nisso, eu acabo pagando menos imposto que você, mas na minha pessoa física não. Eu pago mais que você, nas empresas não. Ou seja, não somos iguais. Qual que é o problema da desigualdade? Eu sei que vocês não vão concordar de primeira, mas a gente vai refletir junto. E eu vou provar para vocês que está certo. O problema da desigualdade é querer que todo mundo seja igual. Nós não somos iguais. Nós somos seres completamente independentes. Você não é a cópia de ninguém. Você tem 50% não é ser igual, é você ter o mínimo necessário. Não, o mínimo necessário, se você tiver... Com progresso. O meu mínimo não é uma régua alta. Não, então, se você contar para mim o que é o mínimo, eu assino e falo assim, eu vou dar o mínimo para as 12 milhões de pessoas. Não estou falando mínimo que é começo até casa, não. Meu mínimo é uma régua alta. Não, deixa eu te explicar. É isso. A igualdade não existe. Nós temos que ir para o nosso ping-pong para encerrar, Marcelo. Pode ir. Mas é o que eu estou te falando. Então, vamos lá. O governalismo é a pessoa cuidar dela, porque o Salomão, há 3.000 anos, falou um negócio muito forte. Isso me marcou. Está lá em Provérbios. A pessoa que governa a si mesma, ela é mais forte do que uma pessoa que ganha uma guerra contra a cidade. Na época, a cidade é como se fosse ganhar uma guerra contra a nação. Governalismo é você cuidar da sua vida primeiro, para depois você querer cuidar dos outros. Então, se você governa a sua vida, sua casa, seus negócios, a comunidade onde você está inserido, você é uma bênção. Mas eu vou trabalhar com a minha vida para que essas pessoas dessa cidade prosperem como nunca aconteceu antes. Se não for eleito? Sem chance. Otimismo. Sabe o que acontece? Você está me conhecendo hoje. Nos últimos 15 anos, tudo que eu me propus a fazer dentro da legalidade, eu nunca fiquei sem fazer. Você não conseguiu ser deputado. Quem falou que eu não consegui? Não, mas barraram. Foi na ilegalidade que eu não fui. Então ficou no... Você viu que a palavra que eu te falei? Tudo que eu me propus a fazer na legalidade. Um dia, na hora que desligar essas câmeras, eu vou te falar. E o partido que não deixou você ser candidato também, não foi o partido, né? Foi um golpe dentro do judiciário. Eu não vou tratar esse assunto para não ter problemas na minha campanha hoje e eu estou indo muito bem. Quando desligar as câmeras, eu vou te contar que não foi eu que não consegui. Eu gosto de churrasco também, né? Churrasco para mim é catar a carne aqui agora, a picanha. Lula, 630 e poucos dias sem a picanha. Você tem dinheiro para comprar, né, Marcelo?
Ó, o Tasso tá lembrando ali, aí já é o cliente, ó. Ele falou que o meu macarrão é brabo. Não, eu sou bom de cozinha. E o que você gosta mais, prato predileto? De comer? Eu não sei explicar porquê, mas é arroz. Inclusive, Lula, que furada trazer arroz de fora, hein? Que furada. A justiça tinha parado ontem. Eu gosto demais de comer arroz. Cobrei hoje a chefe de cozinha, que eu tô numa... Inclusive, minha janta já tá aqui. Na vasilhinha, eu tô comendo já, fiz um projeto de, em 60 dias, eu ficar forte, eu tô conseguindo, hein? Sou o candidato mais forte. Agora, refrão de uma música que te marcou. E gosto demais de Tião Carreiro também, tá meio que equilibrado com Tião Carreiro e Pardinho. Último filme ou série que você assistiu? Eu não assisto série e dificilmente eu vejo filme, mas ao invés de falar o último filme que eu assisti, um filme que me marca é o Transformers. Eu acho doido, assim, os Decepticons e os Autobots. Os Decepticons é aquela galera que quer destruir tudo e vem os Autobots para resolver o problema. Você já até colocou um, né? Você comprou um negócio que você... Não, aí não é do Transformers, é do Homem de Ferro. Desculpa. Eu tenho a armadura. O Transformers é aquele que são empresários. Cresce de repente. São empresários. Não, não é por isso não. Eu sou Iron Man também. Eu fiz o Iron Man no México em 9 horas e 46 minutos. Nadei 3,8 quilômetros. Depois eu corri... nadei não, nessa prova não teve nada. Eu pedalei 180 quilômetros e corri uma maratona. Depois fiz o Ultraman na Flórida, de 452 quilômetros, em 35 horas e 17 minutos. Eu sou uma máquina. Se você acreditar em mim, eu vou trabalhar para você. Só isso que eu tenho. Tá, até aí para falar? É isso, Pablo Marçal, muito obrigada. Antes de terminar, eu posso ler aqui um comentário de um que está assistindo a gente, Guilherme. Fala, mandou Guilherme. Aqui pelas redes, Guilherme Moreira, ele diz o seguinte, todo enrolador é um sedutor, um Ripley. Cuidado, entrevistadores. Você se acha um sedutor? Eu acho que quem tinha que responder isso é minha esposa, que eu sou um homem de uma mulher só. Talvez ela te responda melhor. Mas você vai ter que seduzir eleitores. Você tem que seduzir eleitores. Não, tem que falar a verdade. Não, vocês vão ver elogiando gente. Eu estou caçando uma coisa para elogiar o Boulos até agora. Não achei. O único candidato. Você encara o Boulos como seu principal adversário nas eleições? Turno, não tem adversário. A altura de São Paulo não tem segundo turno. Quem é adversário? Se for para o segundo turno, aí eu vou te falar. Eu não, né? O povo vai falar. Marcelo, é o seguinte, a gente não gostou de você, nós vamos te dar um adversário. Hoje não tem. É arrogância. Não é arrogância. Nós estamos falando da cidade mais potente do hemisfério sul. Não tem concorrente aqui. Mas você acha que eu ia entrar se tivesse? Você falou várias vezes. Se o Nunes fosse o cara para o futuro, eu não entraria. Próximo. Como é que vai ser a relação do Pablo Marçal, eventual prefeito, com o presidente Lula? Ele vai receber 208 ligações minhas. Pode anotar no caderno, 208. Vou ter relação com ele 100% democrática. Eu não preciso concordar com ele para falar, o povo de São Paulo precisa do dinheiro. A distribuição, por exemplo, fiscal do dinheiro de São Paulo é uma injustiça gigantesca. A gente fala de justiça social, mas São Paulo carrega o Brasil inteiro nas costas praticamente, né? Pelo tanto que dá para Brasília. Essa questão no Pacto Federativo, principalmente na questão fiscal, faz com que a nossa desigualdade aqui seja gigantesca, porque a gente banca esse país. Nós somos o terceiro maior orçamento do país, ganhamos de vários países europeus, e o Lula, ele tem a certeza, Lula, presta atenção no que eu estou te falando, 208 ligações, significa uma por semana te cobrando alguma coisa para o povo de São Paulo. Você vai ter, a gente talvez não vai ter amizade, mas eu vou te tratar com o maior respeito. Não tenha chance, assim, ninguém, uma pessoa vai perder alguma coisa aqui por conta de animosidade política. Marçal, você falou mal de jornalista, de jornalismo, dos canais de jornalismo. Eu sou uma empresária, nem de longe bem-sucedida como você. Estou aqui na luta de fazer um jornalismo independente. Eu posso te ajudar. O miserável é um gênio! Estou aqui na luta de fazer um jornalismo independente, que é muito difícil. O jornalismo não viraliza, não tem treta, não tem essas coisas. Você fazer um jornalismo sério não pode ter esse tipo de coisa. Então, assim... E você falou, não, porque eu não aguento ver, não gosto de ver notícia e tal, tal, tal. O que... Me dá aqui... Então, olha só. Me dá uma notícia aqui para o meu canal. O que é uma notícia hoje? Me dá aqui uma notícia aqui para o canal. Uma notícia de? Uma notícia. Uma notícia. O que é uma notícia? Uma notícia. Aqui, uma notícia. O prefeito de São Paulo, modelo 2025. Qual é a notícia? Vale bem, vale mal, vale do Paulo passar. Vale bem, vale mal, vale do Paulo passar. Dá para ir ou não?
Eu não quero expor ela nesse ponto, mas eu chamei ela, a gente está fazendo, eu quero promover um debate, achar um veículo para todos nós já irmos agora, que eu já sei que o Guilherme não vai, nem o Ricardo. Teremos demais. Vocês podem ser, inclusive. Isso aí, você está querendo prosperar com esse marcado, negócio aí? Já está marcado. É um debate. Não foi deboche, não. Esse negócio aí é o My News, é um canal independente de jornalismo que foi considerado pelo Google como benchmark de jornalismo independente na plataforma no mundo. É isso aí, tem que prosperar. Não sei ganhar dinheiro como você, mas a gente sabe fazer jornalismo. Então você vai pegar a aula 1, não se ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo e menino, dependente. A gente faz dinheiro. Tá? Receba a inteligência. A gente tem que criar máquinas de venda, criar capilarização, fazer omnichannel, usar tráfego pago, virar o que você é contra. E eu aprendi a fazer isso, e às vezes eu pareço um tosco na internet justamente por causa disso. Vocês têm uma impressão errada minha, porque é mais barato de entregar uma mensagem sendo tosco. Bolsonaro ganhou a eleição sendo tosco. Vocês não têm a proximidade que eu tenho com o Bolsonaro. Ele é uma pessoa simples, normal, só que precisa parecer tosco para notícia. Por exemplo, vamos inaugurar uma obra, ninguém fala. Aí ele tem que falar, ele tem que arrancar o capacete para virar notícia. É um cara tosco. Ou seja, é tudo de propósito. E esse propósito é o seguinte, você vai inaugurar uma ponte que gastou 300 milhões, ninguém noticia. Só que você tira o capacete e vira o terror. Aí todo mundo descobre que está inaugurando a ponte. Ou seja, esse é o segredo. Fechando a aula, então. Eu vou fazer isso até eu virar prefeito, que aí eu vou parar de dar aula. Aí eu vou pôr a mão na massa, vou virar o pedreiro dessa cidade. Vocês nunca... Eu não posso fazer promessa agora, não. Depois eu falo. Fale mal, fale do Fale bem, fale mal, fale do Uau!